Antes da gente começar o nosso tema de hoje, eu quero pedir a você que compartilhe o nosso vídeo, que curta o canal, que se inscreva no canal para a gente continuar crescendo. Segurança pública na Bahia tá ruim, tá muito ruim, todo mundo sabe disso, e pela fala dos nossos homens públicos, a impressão é de que não dá para ter muita esperança de que melhore. Aliás, até preso se queixa da segurança na Bahia. Uma segurança pública que vai muito mal. Os indicadores de violência da Bahia crescendo, a Bahia batendo recordes. Isso aí era o Gedel em 2010, quando ele ainda estava pensando em ser candidato ao governo da Bahia, daí esse discurso. Mas o Gedel e o Rui Costa não discordam em tudo, não. A polícia prende um bandido de noite, de manhã o advogado solta para ele sair cometendo novos crimes. Porque o caba sai dando até logo pro policial, fazendo gozação, ó. Tchau, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Essa aí já é uma entrevista do Rui Costa esse ano mesmo, fazendo aí uma crítica às audiências de custódia, quando os acusados, os presos, até mesmo em flagrante, muitas vezes são soltos. O governador Rui Costa constantemente faz críticas à legislação penal e pode ser que fazer algumas mudanças nas leis seja algo realmente necessário e que dê certo. O que não dá certo é mascarar a realidade, como ele tentou fazer na entrevista na TV Bahia, respondendo sobre o aumento do número de homicídios. Ao longo dos 3 anos e meio, nós estamos reduzindo progressivamente. Essa fala aí do governador, infelizmente, não é verdadeira. Vamos aos dados? Vamos olhar os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, compilados pelo G1, que lançou aquele portal Monitor da Violência. Primeira coisa é que o número de homicídios na Bahia fica oscilando. Sobe um ano, cai no outro. Sobe um ano, cai no outro. Sobe um ano, cai no outro. Esses dados aí, essas 7 barras, são referentes aos 4 anos do segundo mandato de Jacques Wagner e aos 3 de Rui Costa, porque 2018 está em andamento ainda, a gente não vai considerar. No primeiro ano, sob o comando de Rui Costa, no governo do estado, caiu de 6.088 para 5.919 o número de homicídios. Essa redução é de 2,8%. Em compensação, chega em 2016 e explode para 6.653, um recorde, um aumento de 12,4%. Em 2017, partindo desse patamar altíssimo, houve uma redução de 5% e os assassinatos foram 6.321. Inclusive, se a gente for pegar a média dos 4 anos de Wagner, dá 5.943 assassinatos, que evidentemente é uma média altíssima, mas nos 3 anos do governo de Rui Costa, a média ainda subiu um pouco mais e chegou a 6.298. A média de Rui Costa, portanto, é 6% maior do que a média de Jacques Wagner. Então vamos trocar, né? Vamos botar o Zé Ronaldo? Quem sabe, né? Quem sabe dá certo? Bom, poderia ser uma alternativa, neste caso, se ele soubesse o que fazer, mas não é o que parece nessa entrevista que ele concedeu a Jéssica Senra no Bahia Meio-Dia. Muita conversa, muita acusação apenas ao governo, o que está fazendo ou deixando de fazer, e obviedades. Repare aí no tempo da entrevista, quando esse assunto começa a ser abordado, são 3 minutos, menos de 3 minutos e meio ainda. A pergunta da repórter é bem clara, Zé Ronaldo embroma tanto que eu vou acelerar a fala para poder andar mais depressa, porque não vai dizer nada além de acusar o governo anterior. A que o senhor atribui tanta violência e como pretende reverter esse quadro? Olha, eu tenho conversado com a Bahia com frequência, eu tenho o hábito de chegar nos municípios e perguntar ao povo: você está feliz com a segurança pública? Você está feliz com a educação, com a saúde, com o desemprego? E a unanimidade das pessoas responde que não estão felizes. Então, a segurança pública, com certeza absoluta, é um caos na Bahia. Você mostrou aí categoricamente um aumento considerável, de 98%. Pronto, isso tudo aí ele não precisa dizer, isso aí já se sabe, é por isso que a pergunta está sendo feita. Então a Jéssica tenta de novo.
Quais as suas ações concretas, então, para resolver esse problema? Vamos lá. Primeiro, o Estado, o número de recursos que investe, ele é muito pequeno, né? É 25% do que gastou em publicidade no ano passado, né? Então ele é insignificante para a necessidade de fazer uma segurança no nosso estado. O número de policiais também é insuficiente. Fala que nomeou 6 mil policiais que ninguém vê nas ruas. Por quê? Porque aqueles que foram nomeados de fato e de direito foram apenas para substituir aqueles que foram aposentados. Fala-se em mais veículos na rua, que também não é verdade. Aqueles veículos que eles falam são apenas para substituir aqueles que não tinham mais condição de... Bom, aí a gente já tem 1 minuto e meio de resposta sem ele dizer nada, apenas criticando o outro. Aí a repórter, a Jéssica, teve que insistir de novo. Mas quais seriam as suas propostas, as suas aumentar os recursos na área da segurança pública. Nós daremos prioridade a esta área, aumentaremos os recursos. Aumentar os recursos, daremos prioridade, aumentaremos os recursos, ou seja, repetindo o tempo inteiro a mesma coisa óbvia. O que foi que deu certo em São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes e na Bahia não tem, que temos 15 milhões e São Paulo tem uma segurança pública muito melhor? O que foi que deu certo em São Paulo? O que foi que deu certo, então? Não, é isso, nós vamos buscar. Então o senhor ainda não sabe que medidas seriam essas? Não, nós vamos buscar. Nós vamos buscar, caramba, chama o Alckmin não é o candidato a presidente coligado com o DEM? Se bem que dizem que ele maquiou os números, né, em São Paulo, deu uma chacina, conta só uma morte, porque foi tudo na mesma hora. Bom, mas e agora? A coisa não está andando. Socorro, chama o programa de governo. Vamos falar do programa de governo. Nós temos várias atitudes que constam no nosso programa de governo, né? O nosso programa de governo, a gente coloca isso com toda clareza. Como são vários itens, né? Então nós buscaremos isso. Como são vários itens, eu esqueci. Parece que é isso. Mas tem o mundo todo para a gente procurar solução, né? Só que a Jéssica estava acordada para as respostas vagas do José Ronaldo. E por que não buscar até em outros países aquilo que é bom e que deu certo nesse país e trazer para o estado da Bahia? Mas o senhor sendo eleito, assumindo 1º de janeiro, então o senhor começaria a pesquisar ainda essas atitudes? Não, nós já temos tudo isso. Nós temos tudo isso, tanto que consta no nosso programa de governo. Está tudo escrito e registrado no TRE, no nosso programa de governo. Essa resposta é como se ele dissesse assim, olha, está lá no nosso programa de governo, se você quiser saber, procure lá. Ora, se ele não está sabendo, a gente aqui tem que procurar. Dá para botar fé num programa de governo desse que o próprio candidato não sabe o que é que está lá, além do que é óbvio? O seu plano de governo tem 116 páginas, salvo engano, e nem todo o eleitor infelizmente, para ler o plano de governo. Uma entrevista como essa é justamente a oportunidade para quem está em casa saber quais seriam as atitudes tomadas por um eventual governo do senhor. Aumentar o efetivo da Polícia Militar. Esse número é insuficiente. Todos os locais da cidade que nós passamos não é suficiente. Ter numa população de 45 mil habitantes, 2 policiais trabalhando é insignificante. Então, uma das atitudes será aumentar o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil. Segundo, dar equipamentos à Polícia Militar para ter condições de enfrentar o bandido em condições melhores. Armamentos, veículos capazes, dotados de condições técnicas. Equipar a Polícia Rodoviária Federal com equipamentos modernos para que nas estradas da Bahia ela tenha uma fiscalização melhor. Chamar a Polícia Rodoviária Estadual de Polícia Rodoviária Federal, vai lá, fez uma confusão, ninguém está livre disso. Mas aí o José Ronaldo gagueja e fica repetindo as palavras. Com vídeo monitoramentos extremamente capaz, né, para que ajude em contato, né, online com a segurança pública para informar carros suspeitos, pessoas suspeitas que passam pelas estradas. Vídeo monitoramento extremamente capaz, umas coisas vagas ou confusas, mas enfim, deu ruim a entrevista do José Ronaldo na TV Bahia. Não foi só nesse aspecto, mas o nosso assunto hoje aqui é segurança. Não dá para o candidato se apresentar para governar a Bahia como se ele estivesse fazendo campanha em Feira de Santana, onde ele foi senhor absoluto da política e do governo da cidade durante esses anos todos.